Olá, bem-vindos à aula de sondas alimentares do cuidador de idoso com a professora Pamela, enfermeira com especialização em enfermagem do trabalho e licenciatura em ciências biológicas. Uma das atribuições do cuidador de idoso é em relação às sondas alimentares que alguns idosos podem precisar utilizar ao longo da vida. Antes de falar quais são os cuidados que devemos ter com a sonda, é importante entender quais são os tipos de sondas de alimentação que o idoso pode utilizar. Uma das mais comuns é a sonda nasogástrica, que é uma sonda, como nós podemos ver aqui na figura, que ela é passada pela narina e vai até o estômago. Uma variação dela é a sonda orogástrica, que é passada pela boca e vai até o estômago. Só que a orogástrica, ela só é passada em recém-nascidos. Uma outra sonda que vai pela narina, só que ela chega até o intestino delgado, é a sonda nasointeral, ou então nasoentérica, que ela é passada da narina e vai um pouquinho mais além do que a sonda nasogástrica. Ela chega até o intestino delgado. Uma variação dela é a sonda oroentérica, que é passada por via oral e vai até o intestino delgado. Uma outra sonda que também serve para a alimentação do idoso é a gastrostomia, popularmente conhecida como GTT. Essa sonda é feita através de um procedimento cirúrgico, onde o médico vai fazer uma ostomia no abdômen do paciente e ele vai introduzir uma sonda no estômago. A jejunostomia também é uma sonda que é realizada através de um procedimento cirúrgico, onde o médico vai introduzir uma sonda no intestino delgado. A sonda nasogástrica, ela é uma sonda de curta permanência. Ela pode ficar em um paciente por até 90 dias, sendo que a cada 14 dias, no máximo, ela tem que ser trocada. Essa sonda, ela é feita de PVC flexível e ela é introduzida da narina até o estômago, como falado anteriormente. A sonda nasointeral, ela é uma sonda que ela serve para alimentação, só que ela é de média permanência. Essa sonda ela pode ficar até 6 meses no paciente, sendo que a cada 3 meses, no máximo, tem que ser realizada a sua troca. A composição dela é de um tubo tóxico de poliuretano e ela tem, na sua composição, uma linha radiopaca. Por quê? Quando é feita a introdução dessa sonda, ela é introduzida até o estômago. Somente depois de 1 ou 2 horas que ela acaba migrando até o intestino delgado, por conta desse peso que ela possui na sua ponta. E por que existe essa linha radiopaca? Para justamente depois de 2 horas após a introdução da sonda, ser realizado um exame de imagem, um raio-x, para ver se de fato a sonda migrou para o seu local correto, que é o intestino delgado. Quando o médico opta pela sonda nasointeral e quando ele opta pela sonda nasogástrica, principalmente por conta do quadro clínico do paciente. Se o médico sabe que o paciente vai precisar ficar mais de 3 meses com uma sonda, que o quadro dele é relativamente grave e ele vai precisar ficar por um período maior com essa sonda, para evitar ficar trocando a sonda nasogástrica a cada 14 dias, ele opta por introduzir a sonda nasointeral, cuja sua troca é a cada 3 meses. Um outro motivo é que a sonda nasogástrica é utilizada para pacientes que ainda possuem a capacidade de digestão das partículas que existem no alimento.
E essa digestão ela vai acontecer aqui no estômago, ou seja, esse paciente ele pode receber uma alimentação mais pastosa, diferente desse paciente que vai receber essa dieta nasoenteral. Essa dieta que vai ser introduzida na sonda, ela não vai ter esse processo de digestão do estômago. Ela já vai passar direto para o intestino delgado, onde vai ocorrer a absorção desses nutrientes. Essa dieta ela precisa ser mais líquida. Um outro motivo para a escolha da sonda nasoenteral é em relação a pacientes que têm muito refluxo. Idosos que têm muito refluxo após a alimentação, o médico ele opta pela sonda nasoenteral, porque com a sonda nasoenteral, esse alimento ele já vai ter passado pelo estômago e ele cai direto aqui no intestino delgado e não tem o perigo desse idoso ter o refluxo, consequentemente uma broncoaspiração, um engasgo e até mesmo pode evoluir uma parada cardiorrespiratória. Então, um outro motivo para ser optado pela sonda nasoenteral é esse refluxo que alguns pacientes idosos podem apresentar por conta da idade ou então por conta de algum quadro clínico decorrente de alguma doença. Outro tipo de alimentação, outro tipo de sonda para alimentação do idoso é a alimentação por GTT, que é a gastrostomia, e a jejunostomia. Essas são sondas de longa duração. Essas sondas, elas são, como foi falado anteriormente, elas são introduzidas por meio cirúrgico. O médico é o único profissional que pode passar esse tipo de sonda e ela pode ficar aí no paciente por um prazo indeterminado. Tem alguns pacientes que acabam utilizando essa GTT ou então a jejunostomia até mesmo pelo resto da vida. O médico ele opta em colocar essa sonda de longa permanência quando ele sabe que o quadro do paciente ou ele é irreversível ou então ele vai se estender durante meses ou anos, para não precisar ficar trocando a sonda nasoenteral a cada 3 meses e eliminando o desconforto que esse paciente vai ter com a sonda sempre introduzida na narina dele. A sonda nasogástrica, assim como a sonda nasoenteral, ela só pode ser passada por um enfermeiro. Não pode ser passada nem pelo auxiliar e nem pelo técnico de enfermagem, somente pelo enfermeiro. E tão menos pelo cuidador de idosos. A gastrostomia e jejunostomia, ela só pode ser feita através de um procedimento cirúrgico por um médico. Qual que é a diferença básica das duas? Ambas são feitas por um tubatóxico, também de poliuretano, e a gastrostomia é fixada no estômago e a jejunostomia é fixada no intestino delgado. Por quê? A jejunostomia, assim como a sonda nasoenteral, muitas vezes o médico faz a opção por ela para pacientes que têm um risco de refluxo. Com isso, ele vai ficar sempre se engasgando, tendo perigo até mesmo de ter uma parada respiratória e cardiorrespiratória por conta disso. Então, uma indicação da jejunostomia é justamente por conta do risco de broncoaspiração, que nós sabemos que os idosos possuem. A sonda GTT e jejunostomia, o tempo de permanência dela é indeterminado. Porém, se acontecer algumas complicações, o paciente ele vai ter que voltar até o centro cirúrgico e o médico ele vai fazer a troca. Que casos são esses que o médico vai ter que fazer a troca dessa sonda? Caso ocorra infecção local na pele do idoso, que nem na foto aqui à direita. Aqui é um exemplo clássico de infecção, essa vermelhidão, o idoso ele vai apresentar dor no local. Quando você colocar a mão nesse local,
depois dela estar devidamente lavada, você vai sentir que aquela pele ela está quente. Isso daí é um sinal de infecção, que é a dor, o rubor, que é a vermelhidão, e o calor, que é essa febrinha aqui, essa febre que vai dar no local. Um outro motivo para o médico pegar e fazer a troca dessa GTT também é a obstrução desse tubo. Por que ocorre a obstrução do tubo? Sempre após a introdução da dieta, tem que ser introduzida água para fazer a lavagem dessa sonda, água mineral. Tem que ser introduzida nessa sonda. E algumas pessoas, após introduzir a dieta, elas não fazem a introdução da água. E esses alimentos, medicamentos que ficam ali, eles vão se unindo e eles acabam formando um bolo que acaba obstruindo essa sonda. E depois não tem mais como você retirar esse bolo de alimento e medicamento que ficou ali. Aí é um caso de fazer a troca da sonda. Um outro motivo é a remoção acidental daquele tubo, ou seja, quando essa sonda ela acaba saindo, seja porque o paciente puxou, alguém puxou sem querer, ou então até mesmo por conta de uma infecção tão grande que ela não foi tratada devidamente, o corpo acaba expulsando esse tubo. Outro motivo, migração do tubo. Quando a sonda ela não sai por inteiro, mas ela acaba saindo uma parte dela, acaba migrando uma parte dela para fora do corpo do paciente, também é uma outra indicação de troca dessa sonda. Lembrando que a troca da sonda GTT, a gastrostomia e a jejunostomia só pode ser feita por um médico no centro cirúrgico. Caso vocês observem qualquer um desses sinais que nós relatamos agora, vocês devem entrar em contato imediatamente com o médico. Nesse slide, vocês podem ver que tem um link que vocês vão ser direcionados para um vídeo. Clicando nele, vocês vão ser direcionados por um vídeo da Casa André Luiz, onde eles falam sobre os tipos de sondas que são utilizadas para os pacientes. Lembrando que essas sondas, elas não são somente utilizadas para pacientes idosos, elas são utilizadas para pessoas de qualquer idade. E aí, eu falei que a sonda nasogástrica e nasointeral é passada somente por um enfermeiro ou um médico. A gastrostomia é passada somente por um médico num centro cirúrgico? E qual é a responsabilidade e as atribuições do cuidador de idoso em relação a essas sondas? São muitas, muitas mesmo, e são extremamente importantes. Porém, essas responsabilidades elas não podem fugir do limite legal da profissão do cuidador de idoso. Elas são importantes para quê? Para garantir que essa sonda, esse local, ele vai ficar limpo, para garantir que esse idoso ele não vai ter infecção na região onde está essa sonda, para garantir que esse idoso ele não tenha úlceras, feridas aqui na pele, que acontece em muitos casos. Quando as pessoas elas utilizam sondas e esses curativos eles não são trocados diariamente, quando não é feita a higienização corretamente, constante, não é raro a gente observar que alguns idosos eles têm ferimentos na pele, eles têm essas úlceras na pele. Então entra aí o papel do cuidador de idoso, fazer a troca e fixação, fazer a troca da fixação desses curativos, desses fixadores da sonda. Quando for fazer a fixação dessa sonda na pele, vocês sempre vão optar por utilizar o micropore. Por quê? O micropore ele é mais maleável, ele é menos agressivo à pele do idoso, que anatomicamente falando, ela é mais sensível. Se você utilizar um esparadrapo, esse esparadrapo, ao retirar ele
Por mais que vocês retirem com o mais cuidado possível, quando vocês retiram ele, muito provavelmente vocês vão machucar a pele do idoso. De quanto em quanto tempo vocês vão fazer essa troca da fixação? Ao menos, pelo menos uma vez ao dia. Ou sempre que houver necessidade. Não é porque eu estou falando que tem que fazer uma vez por dia que vocês vão seguir essa regra. Precisa fazer uma única vez ao dia. Não. Se por acaso vocês observaram que tem secreção, que tem oleosidade, que tem suor, que está incomodando o idoso, vocês vão trocar mais vezes por dia. Para proporcionar para esse idoso um pouco mais de conforto, para proporcionar para o idoso a humanização do cuidado, proporcionar para o idoso o respeito que vocês têm com ele. E nisso vocês estão utilizando a empatia. Será que vocês gostariam de estar com uma sonda, com uma fixação suja, né, oleosa, com secreção? Acredito que não, nem o idoso. Existem várias maneiras de se fazer essa fixação. Inclusive, nesse material, existe um link mostrando algumas formas de se fixar. Não existe o certo ou errado na hora de fazer a fixação. O importante é que vocês tenham o máximo de cuidado com a pele do idoso e até mesmo se ele estiver consciente compactuando, por que não pedir a opinião desse idoso para ver qual local que ele quer que realize essa fixação? Mas é importante lembrar que se você ficar sempre fixando, por exemplo, aqui nessa foto, na narina dele, sempre ficar fixando no mesmo local sempre, essa pele ela vai ficar sensível demais. Então vai acabar aparecendo as úlceras. Então sempre façam o rodízio dos locais que vão ser feita a fixação. Nunca fiquem repetindo muito tempo um único tipo de fixação, mas sempre peça a opinião daquele idoso, até mesmo para respeitar a autonomia dele, para ele se sentir presente, parte daquele processo. Aqui tem o modelo de fixação, tem o passo a passo de como fazer essa fixação. Aqui tem um vídeo sobre a técnica de fixação. O adesivo para fixar a sonda nasoenteral é aplicado sobre o nariz do paciente. Essa técnica ela não é de média ou alta complexidade, ela é de simples complexidade. Vocês podem praticá-la utilizando um boneco, por exemplo, ou então até mesmo uma cobaia, um adulto que vocês conversem com ele e falam, posso treinar? Não passar a sonda, gente. É fazer a fixação, fazer a colocação desse micropor. Passar a sonda jamais. Isso o cuidador ele não pode fazer. E o enfermeiro ele só pode fazer mediante a prescrição médica. Por que não tentarem uma boneca? Vamos lá? Um outro cuidado que o cuidador de idoso tem que ter, uma outra atribuição dele, fazer a higienização ao entorno dessa sonda. Então você, ao entorno da sonda e também ao entorno de onde foi feita essa fixação. Se ela foi fixada, que nem nessa foto, esse senhor idoso, a sonda ela foi fixada atrás da orelha. Então vocês vão fazer a higienização aqui atrás da orelha. Se ela foi feita a fixação na narina, vocês vão fazer a higienização na narina. E assim sucessivamente, vocês vão fazer a higienização constante do local onde foi fixado a sonda. Se foi por acaso a sonda
GTT, a gastrostomia, ou então a jejunostomia, aonde que vocês vão fazer a higienização? Ao redor da sonda, aqui no abdômen. O idoso que ele está com uma sonda de alimentação, ele é privado de um dos maiores prazeres da vida do ser humano. Um prazer que ele já desenvolve a partir do nascimento dele, que é a alimentação por via oral. Por isso é muito importante manter dentro do limite, né, dentro do nosso limite e dentro das privações que o idoso ele vai ter, um pouquinho desse prazer da alimentação por via oral. Para isso existe uma técnica chamada de estimulação térmica gustativa. Se vocês assistiram aquele primeiro vídeo que é da casa André Luiz, vocês já viram como que é feito essa técnica. Nada mais é que você introduzir alguns objetos na boca do idoso, né, de maneira suave, introduzir algumas papinhas ao entorno da boca do idoso, nada em grande quantidade, para ele poder ter a sensação do sabor, para ele ter a sensação de uma mastigação, para ele poder trabalhar a musculatura da boca. Isso daí ele é muito importante. Porém, o cuidador de idoso, ele não pode fazer isso nunca sem a prescrição de um médico. E ele só pode fazer após a orientação e o treinamento de um fisioterapeuta ou então um fonoaudiólogo que atende aquele idoso. Porque essa estimulação tátil-térmica gustativa, ela não tem uma fórmula pronta. Ela varia de paciente para paciente. Quais são os exercícios que vão ser realizados? Quais são os alimentos que vão ser utilizados? Quais quantidades que vão ser utilizadas? Então, essa estimulação térmica tátil-gustativa, ela é muito importante para o idoso. Porém, você só pode fazer quando ela for prescrita pelo médico e após vocês passarem por uma orientação e treinamento do fisioterapeuta e fonoaudiólogo que acompanha o idoso que vocês estão cuidando. Outro cuidado extremamente importante, que muitas vezes é negligenciado, a higiene oral. Higiene oral, né, eu não vou fazer somente para os idosos que se alimentam por via oral. Eu vou fazer para idosos também que se alimentam através de uma sonda de alimentação, seja ela sonda nasogástrica, sonda nasointeral, gastrostomia, jejunostomia. Eu vou pegar e vou fazer a higiene oral para esses pacientes. Aí vocês me perguntam, mas Pamela, ele não está comendo por via oral, então a boca dele está limpa. Para que eu vou fazer a higiene oral? Imagina vocês acordando. A gente faz todo dia isso, né? Quando vocês acordam, é normal aparecer uma litose, né? Aí você fala, mas como? Eu não comi? Então, é a mesma coisa que acontece com o idoso. Ele não está comendo por via oral, mas a boca dele existe bactérias, assim como as nossas. E elas estão ali trabalhando o tempo todo. E se você não realiza essa higiene oral, ele além de ficar com a litose, ele vai ficar com essa língua aqui que está sendo exemplificada na foto, que é a língua saburrosa. Isso daqui vai piorando cada dia mais. Imagina, ficar com a litose já é ruim. Agora ficar com essa língua saburrosa é pior ainda. Por isso que, por mais que o idoso ele esteja com a sonda de alimentação, eu tenho que manter a higienização oral dele com pasta de dente, enxaguante bucal, bicarbonato de sódio,
ou qualquer outro produto que tenha sido indicado pelo médico ou dentista. De quanto em quanto tempo eu vou fazer essa higiene oral? De 2 a 3 vezes ao dia. Só complementando em relação à fixação, a troca dessa fixação, a priori, ela sempre vai ser realizada após o banho do idoso. Mas lembre-se, não é somente após o banho do idoso. Caso aconteça alguma sujidade na região, caso o idoso ele se sinta desconfortável após você colocar aquela fixação, ele quer mudar de local, a gente vai trocar também. A higiene oral, por que ela é importante? Né? Até para idosos sem dentição, é importante a higiene oral. Porque na higiene oral não é só a limpeza dos dentes, você limpa a língua também. Você previne infecções. Infecções na boca pode gerar inúmeros problemas neurológicos, cardiovasculares. Isso em um adulto. Imagina um idoso que já está precisando de cuidados, que já está imunodeprimido. Para ele pode ser fatal. Uma simples falta de higienização oral para esse idoso pode acabar fazendo com que o idoso ele acabe evoluindo a óbito. Ela ajuda a combater infecções orais já instaladas, como a gengivite, por exemplo. Além de proporcionar conforto e bem-estar. Ninguém gosta de ter halitose, ninguém gosta de ficar com essa língua. As pessoas, quando você tem mau hálito, elas não gostam nem de chegar perto de você. Imagina com essa língua. Ou seja, a higiene oral para esse idoso vai fazer com que ele se sinta até mesmo socialmente aceito, porque as pessoas não terão nojo dela, que infelizmente acontece. Agora, nós falamos o que o cuidador pode fazer e deve fazer dentro das atribuições de um cuidador de idoso. Mas o que de jeito nenhum o cuidador ele pode fazer? Passar a sonda, como eu falei anteriormente, só o médico ou o enfermeiro. Se por acaso, Pamela, a sonda nasogástrica ela sai da narina do idoso, eu posso colocar ela? Jamais. Nunca recoloque a sonda que saiu acidentalmente no idoso. Nunca vocês vão pegar e recolocar. E por mais que ela não tenha saído completamente, ela só se deslocou, só saiu um pedaço dela, metade que seja, um terço, saiu só um pouquinho da sonda, Pamela. Posso recolocar? Não. O que vocês vão fazer? Chamar um enfermeiro ou um médico para que eles possam recolocar, para que eles possam passar uma nova sonda. Eles nunca vão recolocar a sonda, eles vão passar uma nova sonda. O cuidador de idoso, ele também não pode instalar nem dieta nem hidratação em nenhuma das sondas que eu falei anteriormente. O cuidador de idoso, ele não pode instalar dieta e hidratação na sonda nasogástrica, na sonda nasointeral, na gastrostomia ou na jejunostomia. Pamela, o idoso ele já está querendo comer por via oral, já está querendo mastigar, ele está querendo comer. Posso tirar a sonda? Não, jamais pode tirar a sonda. O único que pode sacar a sonda é o médico ou o enfermeiro. Nunca realizem essas atividades. Não só porque vocês vão ultrapassar o limite de atuação legal de vocês, mas também porque vocês podem responder para os conselhos de enfermagem e de medicina, por exercício legal da profissão, além de responder criminalmente também por esse exercício legal da profissão. Então, jamais façam qualquer um desses procedimentos. Nossa, Pamela, mas eu já vi várias vezes o médico, o enfermeiro, até o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem ele pode instalar a dieta e hidratação nessas sondas. Ele só não pode passar essas sondas.
Já vi ele várias vezes instalar e ele precisou faltar um dia na casa do idoso e ele acabou me ligando e pediu para eu passar, me mandou um WhatsApp e pediu para eu instalar essa dieta. Aí eu não vi problema e fiz. Jamais, gente, não façam isso. Não está dentro do limite de atuação legal de vocês. Essa pessoa que está pedindo para você fazer qualquer um desses procedimentos está agindo de má fé com vocês. O cuidador de idoso, ele é extremamente importante. É ele que vai fazer com que o idoso ele se sinta valorizado nesse período que ele está com sonda, que ele se sinta incluso nesse período tão difícil que é utilizar uma sonda, seja por qualquer via, por via nasal ou então por via abdominal. Sem falar que com os cuidados de higienização vocês estão prevenindo infecção, lesão, que pode causar até mesmo um óbito nesse idoso. Olha o quão importante é um cuidador de idoso. Sem falar que vocês estão melhorando a qualidade de vida desse idoso. Então, gente, dentro do limite legal de atuação de vocês, já se sintam extremamente valorizados. Vocês são muito importantes, não é pouco não. Agora que vocês já compreenderam o papel do cuidador em relação às sondas, vamos falar de algo também importante? A anotação. A anotação, poxa, Pamela, mais um trabalho? Ah, não, tô cansado. Tive que limpar, trocar o fixador, tive que fazer a higiene oral. Fiquei cansado. Não, gente, vamos fazer a anotação. Mas a anotação nem é um cuidado, Pamela. Claro que é. É um cuidado. Além de ser um cuidado que você vai ter com o idoso, é um respaldo legal para o cuidador, em caso de algum questionamento indevido. Ah, mas a Pamela não fez a higienização. Não fez a higienização e a troca do curativo, do fixador, desculpa. E se não tiver anotado, como que eu vou provar que eu fiz? Então sempre anotem. Até aquilo que parece ser irrelevante. Ah, isso daí é besteira. Ah, o idoso... Eu comecei a jogar com o idoso para ativar a memória dele. Não vou anotar isso não. Anota. Até aquilo que possa ser irrelevante, que pareça ser irrelevante, temos que anotar. A anotação também é importante porque é mais uma maneira de vocês se comunicarem com a equipe multiprofissional que atende o idoso. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. E além de se comunicar com a família. É uma maneira da gente não esquecer de nenhum detalhe na hora de uma consulta. Eu, por exemplo, não lembro do que eu fiz ontem. Ah, mas a minha memória é muito ruim. Não deve ser igual a de vocês. Mas não dá, é humanamente impossível a gente lembrar tudo que aconteceu com o idoso num período de um mês de maneira detalhada. Não dá. Até para quem tem uma super memória, que não é o meu caso, infelizmente, ela não consegue guardar tudo isso. Por isso que é importante vocês sempre anotarem o que aconteceu com o idoso na hora que ele for passar para uma consulta com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, com o nutricionista. Você já tem ali todos os dados anotados. Você não precisa ficar quebrando a cabeça para tentar lembrar o que o idoso fez no dia 13 de março. Está ali anotado. A anotação do cuidador de idoso ela é extremamente importante, porque o cuidador é aquele profissional que vai ficar o maior tempo em contato com aquele idoso. E com a anotação de vocês, é possível, ao longo do tempo, vocês irem comparando essas anotações e ver um possível progresso daquele idoso, do quadro clínico dele. Então, por exemplo, o idoso com a sonda nasogástrica, nos primeiros dias, ele estava muito agitado, queria sacar a sonda.
Isso no primeiro dia da sonda. Aí você foi anotando ao longo do tempo. Aí já se passou 10 dias e você fazendo todo aquele trabalho de humanização, todo aquele trabalho de cuidado com a sonda. Aí no 10º dia você foi lá e anotou. Idoso já se apresenta calmo, ele demonstra participação no processo de fixação da sonda na hora da troca da fixação. Mas isso você só vai conseguir ver essa evolução do idoso, fazer um comparativo se as ações estão sendo efetivas ou não, se precisam ser melhoradas ou não, se você tiver essa anotação ao longo do processo. Agora a gente vai pegar e vai para algumas dicas de como e onde fazer essa anotação do cuidador de idoso. Isso daqui não é uma regra, é para facilitar a anotação de vocês. Vocês podem seguir ou não. Eu aconselho seguir. Sempre utilizem, para fazer a anotação, um caderno preferencialmente de capa dura. Por que capa dura, Pamela? É mais caro. É mais caro, gente, mas às vezes o barato sai caro. Esse de capa duro, ele teoricamente ele é mais caro, porém, ele vai durar mais. Né? A capa ela vai trazer uma maior consistência, uma maior segurança. Imagina você levando um caderno que tem aquela capa flexível, né? Que não seja de capa dura. Aí você coloca na bolsa, tira da bolsa, coloca na bolsa, coloca na cozinha, coloca na sala, coloca no quarto do idoso. Vai para consulta, sai da consulta. Com aquele caderno que tem a capa maleável, flexível. Vai chegar uma hora que esse caderno nem capa mais vai ter. Então eu aconselho sempre vocês fazerem essa anotação num caderno de capa dura, por ele ser mais consistente e mais durável. Sempre na primeira página desse caderno de anotação, coloquem a identificação e os dados pessoais do idoso. Coloquem ali a idade de nascimento, coloquem tudo que for relativo à identificação do idoso. Coloquem quais são as doenças que o idoso apresenta. Coloquem o endereço daquele idoso. Quais são as medicações que ele toma. Quais são os hábitos alimentares dele. Aí vocês vão pegar e vão colocar também, seguindo essa parte de identificação, coloquem uma página para vocês, preencham uma página com os telefones dos médicos que atendem o idoso, os hospitais de referência, as ambulâncias. Parece besta, mas na hora de uma emergência, tem muita gente que esquece o telefone do SAMU e do Corpo de Bombeiro. Vocês se lembram? Ah, eu sei que vocês se lembram. Qual é? Silêncio? Ah, eu vou falar. O SAMU 192 e o Bombeiro 193. Também coloquem o telefone dos familiares do idoso, aqueles que são os contatos de emergência do idoso. Sempre tenham mais de um contato de emergência para o idoso. Além de vocês contarem com páginas para vocês anotarem todos os dias o que aconteceu com o idoso, também disponibilizem páginas para a família e outros profissionais também colocarem ali informações importantes, dados importantes e relevantes para a saúde desse idoso. Coloquem também outros telefones úteis, como laboratório, clínicas de radiologia, de imagem, serviço de enfermagem, serviços médicos, o telefone do plano de saúde, de outros hospitais que não sejam ali da região, mas que sejam hospitais de especialidades, que nem, por exemplo, Hospital do Coração, Hospital do Rim, Hipertensão, Hospital Oncológico. Coloquem o telefone desses hospitais, além dos endereços deles também. A gente nunca sabe quando nós vamos precisar de um deles. Coloquem também, importante isso, um calendário permanente.
para que vocês, ao longo dos dias, vocês possam fazer um X naquela data que você prestou cuidado no idoso. Por exemplo, hoje eu fui na casa do idoso, prestei assistência para o idoso, hoje é dia 24. Eu vou lá no calendário e faço um X. Isso é importante para vocês terem um guia de quanto tempo você está assistindo o idoso. É importante para mostrar que você esteve presente ali na casa daquele idoso. Aí você fala, mas Pamela, eu comprei um caderno de capa dura, como você orientou, mas esse caderno ele não tem esse calendário, Pamela. Pode pegar na internet, imprime esse calendário e cola no caderno. Ah, não tem internet. Então vai em qualquer supermercado, ou então até mesmo supermercado, livraria, eles com certeza terão um calendário para vocês colarem ali no caderno de vocês. Nem que seja aqueles calendários que eles dão como santinho, em açougue, pode ser qualquer tipo de calendário. O importante é sempre ter o calendário ali naquele caderno de anotação. Importantíssimo, gente. Essa dica é importantíssima. Esse caderno ele tem que ter folhas suficientes para vocês marcarem todos os dias do ano que vocês estão cuidando do idoso. Inclusive, como eu falei anteriormente, tem que ter espaço para a família e outros profissionais anotarem também. Porque por mais que vocês passem maior parte do tempo com aquele idoso, vocês sejam os profissionais que passam a maior parte do tempo com o idoso, ninguém aqui vai ficar 24 horas trabalhando com o idoso. Então é importante que outros profissionais e até mesmo a família, outros cuidadores, mesmo aqueles informais que nem a família do idoso, eles consigam anotar, por exemplo, à noite. À noite não é o plantão de vocês, a família que ficou cuidando do idoso. E o idoso, ele acabou urinando na cama. O idoso, ele acabou tendo um episódio de diarreia. A família ela vai anotar ali naquele caderno. É importante isso, porque muitas vezes na pressa, quando vocês estão assumindo o plantão, a família está saindo para trabalhar, essas informações elas acabam se perdendo. E quando ela está anotada, é uma garantia que todo mundo vai ficar informado. Lembrando sempre, na dúvida, gente, do que deve ou não anotar, anota tudo. Tudo é importante para o idoso, até as pequenas coisas. Se o idoso ele souber ler e escrever, e ele tiver mobilidade para escrever, ele tiver essa mobilidade para escrita, por que não ele fazer a anotação para vocês? É uma outra forma de inclusão, é uma outra forma de estar valorizando a autonomia dele. Ele vai se sentir extremamente feliz por estar participando ativamente do processo. Aqueles que não sabem ler e escrever, que tal incluir eles no processo? Você faz a anotação, aí você lê para ele e pergunta, e aí, ficou bom? E aí, ficou legal? Ele também vai se sentir valorizado. É muito importante, parece algo pequeno, mas para o idoso, aquilo ali vai ser tão importante para ele que pode até resgatar a alegria que muitas vezes ele pode ter perdido ao longo da vida. Agora uma última dica. Será? Acho que não, gente. Acho que não vou mentir. Não é a última dica, não. Tem que ser sincero. Não importa, gente, se a anotação de vocês vai ter uma letra bonita ou não. Não importa. A minha letra mesmo ela é horrível. Mas ela é legível. Quando eu quero, pelo menos. Ela é legível. A letra ela não precisa ser bonita, mas importante ela ser legível, tá? Aqui nessa primeira foto eu não entendo nada, gente. Aqui tá escrito em hebraico, só pode ser, né? Aqui, ó, já tem uma letra linda no início, tem ali uma mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mas é legível, né? Tem aqui a letra da Pamela mais ou menos isso. Mas dá para ler.
Isso que importa. Tem que ser legível. Nada de fazer aqueles garranchos que ninguém entende. Ah, Pamela, mas quando eu faço uma letra legível, eu demoro mais tempo. Não tem importância. Né? O importante é anotar. Mais uma dica. Sempre anote tudo. E anote tudo colocando o horário na frente. Que nem, por exemplo, nessa anotação aqui. 8h30. O senhor João tomou café da manhã com dificuldade de engolir o leite, com tosse em vários momentos. Olha a importância da anotação. Se isso daí for recorrente ao longo dos dias, quando você pegar a anotação, você vai ver que tem alguma coisa errada em relação à deglutição do senhor João. Você vai passar isso para o médico. E o médico, ele vai, se você fez a anotação de maneira correta, legível, ele vai querer ver. Aí ele vai ver assim, ele vai deduzir que esse idoso, né, ele vai identificar, na realidade nem é deduzir, ele vai identificar que esse idoso, ele está com uma disfagia, ele está com uma dificuldade de engolir. E pior, ele está apresentando tosse, ele tem risco de broncoaspirar. Então, nesse momento, ele pode fazer uma mudança da dieta do idoso, colocando algo mais pastoso, ou até mesmo indicar o uso de uma sonda. Isso por conta de uma considerada simples anotação do cuidador de idoso. Vocês viram como é importante? Não é nada simples, é importantíssimo, gente. Vocês têm um papel fundamental para garantir a saúde e a sobrevivência desse idoso. Outro exemplo, 7 horas. Realizada a troca de fixação da sonda nasogástrica da senhora Larissa. Após o banho de leito, foi utilizado o micropor. Sempre coloquem o mais detalhado possível, porque isso daí é uma garantia que vocês têm se acaso acontecer alguma se alguém acabar contestando indevidamente vocês em relação a algum procedimento, em relação ao trabalho de vocês, está anotado. Isso daí é uma garantia que vocês fizeram. É claro, vocês só vão anotar aquilo que vocês fazerem. Ética acima de tudo. Só mais uma dica. Será? Não, vai ser várias dicas, mas vai ser pro bem de vocês. Vai ser pro bem de vocês e pro bem dos nossos idosos. Sempre utilize caneta azul ou preta. Nada, mas eu gosto de caneta rosa, tem uma caneta rosa que é linda e ainda tem glitter. Vou arrasar na minha anotação, hein? Não, gente. A anotação, ela vai servir como uma documentação legal. Então, sempre caneta azul, brincadeira. Sempre caneta azul ou então caneta preta. Jamais coloquem rasuras. Evite sempre rasuras. Ah, eu escrevi problema. Não tem problema, gente. Escreveu errado? Nada de ficar riscando. Né? Ah, eu vou riscar aqui, ó. Vou até fazer bonitinho, como se fosse uma palavra cruzada, um monte de hashtag ali. Não. O que vocês vão colocar? Sempre que vocês colocarem uma palavra errada, ou então colocar alguma coisa que está errado, vocês vão abrir um parêntese, como está aqui, ó, no item 4, daquilo que está errado, e vai continuar escrevendo em seguida. Se vocês colocarem rasuras, aí vocês vão arrumar um problema, tá? Então não tem importância, não precisa ficar preocupado, não destaquem a folha, tá? Não tem problema errar. Errar é humano. Quem nunca cometeu um erro de português? Só que como é uma documentação, vocês vão fazer isso. Abrir um parêntese e continuar escrevendo. Pode até, por exemplo, vocês colocaram assim: o idoso, senhor João tomou o café da manhã. Não era café da manhã, era o café da tarde. Aí vocês vão colocar
café da manhã entre parênteses, vai colocar uma vírgula, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Não era café da manhã que o senhor João tomou. Vocês vão colocar entre parênteses, café da manhã, coloca uma vírgula, aí escreve digo, coloca uma vírgula de novo, café da tarde. Então aqui, ó, exemplificando esse erro, como que vocês deverão proceder. Senhor João tomou café da manhã. Ih, não era café da manhã. Eu vou colocar entre parênteses, coloco uma vírgula, coloco digo, coloco uma vírgula de novo e continuo escrevendo a frase corretamente. Então, quem for ler, ele sabe que aquilo que está entre parênteses está errado. Aí ele vai ler assim: Senhor João tomou café da tarde com dificuldade de engolir o leite, com tosse em vários momentos. Viu como é simples? Ah, Pamela, mas eu quero passar corretivo. Quero usar branquinho, quero usar o Lick Paper. Nossa, essa é das antigas, hein? Vixe, desenterrei. Não, gente, vocês não vão usar corretivo, vocês não vão utilizar branquinho, vocês não vão utilizar Lick Paper. Isso é de jeito nenhum. Nunca, nunca. Se vocês têm isso no estojo, na bolsa, em qualquer lugar, joga fora. Vocês não podem utilizar isso numa anotação do cuidador de idoso. Isso vai invalidar o documento de vocês. Então, jamais utilizem corretivo. Se errou, lembra. Ah, não era café da manhã, era café da tarde. Então, coloca o café da manhã entre parênteses, coloca aquele erro entre parênteses, aí coloca, digo, café da tarde. Que nem, por exemplo, se eu tivesse errado aqui essa das 7 horas, com essa outra idosa. Realizada a troca de fixação da sonda nasogástrica da senhora Larissa. Ixi, não era sonda nasogástrica, hein? Era sonda nasointeral. Vou passar branquinho. Não, gente, jamais passa branquinho. Você vai colocar. O erro tá no nasogástrica, não é? Que era sonda nasointeral. Coloca a nasogástrica entre parênteses, coloca uma vírgula, coloca digo, sonda nasoenteral. Quem for ler, ele vai ler da seguinte forma. Realizada a troca de fixação da sonda nasointeral da senhora Larissa, após o banho de leito. Foi utilizado o micropor. Viu como é simples? Eu sei que eu utilizei várias dicas, eu não cumpri o combinado, que foi só aquelas... Foi só essa dica aqui, né? Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Nossa aula acabou, nossa aula de anotação e de sondas alimentares. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo e que vocês possam utilizá-los na prática profissional de vocês. Nos encontramos em um próximo encontro. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para responder. Obrigado pela visualização e participação. Até uma próxima. Abraços.